Apocalipse capítulo 11, versículo 7, nós vamos fazer a nossa leitura. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande temor. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus dos céus. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro. Versículo 15 em diante, diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o teu tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus nos dê inteligência, capacidade, iluminação para compartilhar essa palavra. Queridos, eu quero lembrar que nós lemos aqui os primeiros versículos falam de João recebendo um caniço de medição, e que ele começa então, esse caniço tinha uma semelhança de uma vara, e ele deveria medir, mas deixando de fora o átrio exterior. E esse átrio exterior estava separado para os gentios. Os gentios, nessa terminologia agora de Apocalipse capítulo 11, não está apenas se referindo a pessoas que não eram da nação de Judá, não eram judeus. Não apenas isso, mas referindo agora essa terminologia para aqueles que não eram adoradores do Deus vivo, eram aqueles que blasfemavam, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que preferiram virar as costas para Deus e seguindo a sua iniquidade, que negaram a Deus e preferiram adorar e seguir o anticristo e a besta. Então esse átrio exterior, nos primeiros versículos, estava separado. Esse não era para medir. Lembrando, essa linguagem emprestada do Antigo Testamento, do profeta, era usada essa medição numa ideia de separação do santo e do profano. Então, a parte exterior era para os gentios que
simbolizava todos aqueles que negaram Jesus e que se voltaram contra Deus e que negavam a Cristo, que perseguiram a igreja. E a parte que deveria ser medida deveria ser exclusiva para o povo de Deus. Isso nos lembra quando se abre o selo e que antes que os 4 anjos soltassem aqueles 4 ventos, foi dito que sobe um anjo e diz que não era para eles soltarem aqueles 4 ventos para danificar a terra, até que todo o povo de Deus, os 144, que não é um número exato no sentido de literalmente, mas que representava todo o povo de Deus na terra, não no céu, que passaria pela grande tribulação, mas seria protegido do derramar da ira de Deus. Então essa foi a ideia. Então, antes da 7ª trombeta, do 7º selo, foi necessário primeiro que selasse para que eles fossem protegidos. E aqui, antes de começar a 7ª trombeta, é ordenado que medisse, trazendo a ideia de separação do santo e do profano, mas também de proteção. E agora não era uma linguagem do Antigo Testamento que Deus edificaria ali o santuário, o tabernáculo, reedificaria o tabernáculo físico, geograficamente falando, mas que era uma cidade espiritual e que Deus agora seria a sua própria muralha, a segurança do seu povo, com exceção do ato exterior, que seriam aqueles ímpios. E diz que eles queriam calcar aos pés o povo de Deus. E aí o texto vai falar também das 2 testemunhas, que alguns entendem que seria Enoque e seria Elias, os 2 que não provaram uma morte. Essa é uma ideia de algumas linhas teológicas que, ao ver esse texto, atribuem a 2 pessoas, que seria Enoque e que seria a Elias, o profeta Elias. Outros atribuem também que poderia ser essas 2 testemunhas, Moisés e Elias. Por quê? Porque mais adiante tem algumas características que os 2 exerceram no ministério, que exerceram o ministério no poder do Espírito Santo e com a autoridade de Deus. E eles fizeram algumas coisas. Então Elias orou e para que não chovesse, o céu se cerrou, Deus deu autoridade. Ele representava ele era o representante de Deus na terra. Então Deus deu essa autoridade. Ordenou e ele orou e o céu cerrou. Depois ele orou novamente e veio chuva. E o texto dos versículos em diante, nós não vamos ler, mas lembro semana passada, vai também trazer uma outra característica de que ele teria autoridade, essas 2 testemunhas teriam autoridade para cerrar o céu e não permitir que chovesse. E também tinha poder para transformar as águas em sangue, relembrando os feitos de Moisés. Mas o texto não afirma que seria eles, mas na característica. É isso que o texto diz, que eles fariam, essas 2 testemunhas fariam as mesmas coisas que tanto Elias fez como Moisés fez quando eram representantes, quando eles cumpriram a sua carreira. A Bíblia diz que eles cumpriram a sua carreira, Elias foi tomado ao céu em vida e Moisés morreu. Lloyd Jones, ele diz que essas 2 testemunhas significam o Antigo e o Novo Testamento. A visão reformada, que é que nós estamos partindo do princípio dessa interpretação, é que essas 2 testemunhas, ela tem o ministério no poder do Espírito como profeta na terra, porque a igreja é profeta de Deus na terra, é o arauto de Deus na terra, é o atalaia de Deus na terra, e ela tem uma missão de proclamar. E Deus deu autoridade à igreja. Se a igreja clamar, Deus age a favor da igreja, e Deus conduz a igreja, e o seu Espírito está na igreja. Lembrando que Moisés e Elias, essas 2 representações, essas características que tem aqui, foram aqueles 2 personagens que apareceram no Monte da Transfiguração. No entanto, a voz não veio nem para Elias, nem para Moisés, mas a voz repousou sobre Cristo, dizendo que ele era o Filho amado de Deus e que a ele agora deveria ouvir. Então, Cristo passou a ser a testemunha do reino de Deus na terra, trazendo e implantando o Evangelho. E
ele cumpriu a lei em si, e ele é o profeta, como ele mesmo disse, que era necessário que se levantasse um profeta semelhante a Moisés. Então Cristo cumpre a lei e exerce o papel de profeta. Agora, Cristo sobe aos céus, dá-nos o seu Espírito Consolador, e a igreja é o corpo de Cristo. Então agora não era mais para ouvir os profetas, nem para ouvir a lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo o que estava escrito na lei e nos profetas. O próprio Cristo falou isso. E a partir disso, então, deveria se ouvir o que Cristo anunciasse. E os discípulos passaram a pregar aquilo que Cristo cumpriu como a promessa de Deus, a consumação da promessa de Deus na terra. O complemento, a consumação de tudo que havia escrito no Antigo Testamento, Cristo encarnado. E então a igreja, na concepção reformada, a igreja então é essas duas testemunhas, porque ela tem autoridade, ela tem os oráculos de Deus, ela tem o Evangelho, foi o Evangelho, Deus entregou a sua igreja, corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho na terra. E também é o profeta de Deus na terra. Além disso, queridos, ela, sendo representante de Deus, ela proclama o reino de Deus, a vontade de Deus. Quando a igreja está alinhada com Deus, ela cumpre o propósito de Deus e tem autoridade em Deus para realizar aquilo que Deus quer e deu autoridade para que a igreja realizasse. Então, a concepção reformada entende que essas duas testemunhas não se trata de pessoas, porque o texto fala nessas duas testemunhas, mas com características, tanto as características do ministério de Elias, como as características em poder no ministério de Moisés. E a igreja tem feito em nome do Senhor e continuará fazendo grandes coisas até a vinda de Cristo. E acredito eu que quando se manifestar o anticristo, a igreja, em nome do Senhor, fará coisas maiores ainda. Então, partindo disso, queridos, a igreja recebe a mensagem e ela proclama esse evangelho, que ao primeiro momento é um evangelho que é doce, mas para aqueles que pregam, para aqueles que o recebem, é doce como mel. Para aqueles que recusam, se torna amargo o evangelho. Então é uma palavra que incomoda aqueles que não querem andar na verdade. Então, quando as pessoas não querem andar na luz, quando as pessoas não querem andar na verdade, elas não querem ser confrontadas com a verdade. A verdade passa a incomodá-la, de tal forma que a verdade passa a ser seu inimigo. E elas perseguem a igreja. E aí Jesus disse que a igreja seria perseguida, não porque odiava a igreja, mas por causa dele, porque a igreja daria testemunho de Cristo. E hoje não é mais Elias, não é mais Moisés, não é mais Enoque, não é mais Zorobabel e nem o sumo sacerdote Josué, que são testemunhos. Nem o Israel étnico é a testemunha. Hoje, a testemunha de Deus é a igreja. A legítima testemunha de Deus hoje é a igreja. Então, nós não podemos compreender que se trata de pessoas que Elias vai ter que vir de novo para fazer um trabalho que Deus deu à igreja para fazer. Ou que Moisés teria que vir de novo fazer um trabalho que a igreja teria, ou que a igreja está fazendo. Seria o mesmo que dizer que a igreja falhou, quando na verdade a igreja ainda está fazendo e é a última testemunha de Deus aqui na terra. Então, quando Deus chamou os seus discípulos, quando Deus chamou a sua igreja, Deus a chamou para que fôssemos testemunha de Cristo. Deus nos chamou para que fôssemos testemunha, para testemunhar o Evangelho. E essa palavra no grego é hamartíria, que significa tanto testemunha, aquele que testemunha, mas aquele também que se torna, de certa forma, o sacrifício para que o Evangelho continue, da sua mensagem, para que a sua mensagem continue sendo proclamada. Então,
tanto testemunha como mártir. Portanto, meus irmãos, essa aqui é o resumo da aula da semana passada. Então nós vamos retomar a partir da parte B do versículo 7, mas vamos ler todo o versículo 7 para então continuarmos aqui a falar sobre esse texto. Verso 7 vai dizer o seguinte: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E ao seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então, a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18 ao 20, vai dizer que esse espírito do anticristo, ele já está presente, ou ele sempre esteve presente. Observa que há 2000 anos atrás, Cristo veio, João era um dos discípulos de Cristo, né, o autor desse livro, e lá nas suas cartas ele vai dizer que o espírito do anticristo já estava presente, porque já era o último dia. Por isso que a igreja reformada compreende não esses dias como um dia contado, literalmente, porque desde a época dos discípulos eles já diziam que estavam nos últimos dias. Então, quais são os últimos dias? O que período é esse último dia? É da primeira vinda de Cristo, que cobre até a sua segunda volta. Esse período, dentro desse período, todas essas coisas estão acontecendo. O princípio das dores, e elas vão se intensificando até chegar ao final. Então, é um período. E desde que Cristo veio, implantou o seu reino sobre a terra, aquela pedra do sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel tem a revelação dada por Deus de que a cabeça era Nabucodonosor, o império da Babilônia, o tronco era o império Medo e Persa, né? A cintura, as pernas seriam o império grego, e que os pés de ferro e de barro seria o Império Romano, mas que via uma pedra que seria lançada sem mão, sem auxílio de mão, e ela seria lançada e bateria nos pés no período do Império Romano. Tanto é que a interpretação vai falar sobre esses impérios que se levantaram, 4 potências de império que se levantaram na história, mas que essa pedra iria se manifestar no 4º império, no Império Romano, no período em que Cristo surge. Ele é a pedra angular, ele é a pedra, a rocha eterna. E ele veio enviado por Deus, e a partir de então o império do reino de Deus foi implantado. E desde então permanece para sempre até a volta de Cristo. Então o espírito do anticristo se manifestará agora na pessoa do anticristo, como no livro de Apocalipse, capítulo 7, capítulo 13, verso 7, diz o seguinte, para nos auxiliar aqui, capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, desse-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então foi dado a esse anticristo que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 ao 9, fala do homem da iniquidade. Agora uma personalidade, e a ideia de João é que esse espírito agia, porque todos aqueles que negavam Cristo estavam se tornando, era anticristo. E esse espírito anticristo sempre existiu e existe nos nossos dias. Mas esse homem da iniquidade, que a Bíblia fala, ele vai ser levantado e ele vai desejar ser adorado como Deus.
aquilo que Daniel, capítulo 9, versículo 27, está falando. E Apocalipse 13, 8, 7, 8 que nós lemos, vai mostrar, especificamente 13, 8, vai dizer o seguinte: foi dado ele a autoridade, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, contra a igreja, que são as duas testemunhas no capítulo 11, que fala que foi dada a autoridade para pelejar contra os santos, é a igreja. E no capítulo que nós estamos meditando hoje, que o anticristo vai pelejar contra as duas testemunhas, que é uma linguagem que nós entendemos que também é a igreja. Então, baseado nisso, é que nós estamos trazendo essa interpretação de que as duas testemunhas trata-se da igreja, dos santos, dos profetas, dos santos, todo o povo de Deus. Então foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencessem. Então vai haver um período, e aqui Apocalipse está falando isso, nós estamos no capítulo 13, só para reafirmar aquilo que estamos lendo no capítulo 11. 13, versículo 7 e 11. Que os vencesse, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse anticristo, aqui no capítulo 11, antes do tocar da sétima trombeta, essas coisas estão acontecendo. O anticristo vai se manifestar, o homem da iniquidade, ele irá se manifestar no prelúdio do tocar da sétima trombeta. A sétima trombeta, nós vimos na nossa leitura, que vai manifestar agora a ascensão da igreja, a glória da igreja, o Deus glorioso e a vitória da igreja do reino de Deus sobre as trevas. Mas antes desse tocar da sétima trombeta, vai ser dada ao anticristo, que agora vai ser manifestado, personalizado na besta que sobe do abismo, para pelejar contra as testemunhas. Aquilo que ouvimos agora, que eu acabei de ler, no capítulo 13, versículo 7 e 8, que recebeu a autoridade para pelejar contra os santos e vencer. Então observe que tudo está no controle de Deus. Veja bem, a partir do verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge, agora no capítulo 11, versículo 7, que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então observa que até a igreja cumprir a sua missão, que é dar o testemunho completo. Os evangelhos, Jesus vai dizer que esse evangelho será pregado no mundo todo, a todas as nações, e então virá o fim. Então, enquanto esse evangelho não for pregado a todo mundo, a todos os povos, línguas e nações, ninguém conseguirá destruir a igreja. Nem força humana, nem forças malignas espirituais, nenhuma potestade, nem poder bélico, nem o império se levantará. Porque esse império que veio, derrubou no período do Império Romano, derrubou e implantou seu reino, que será sempre eterno. Vai ser destruído muita coisa, mas esse reino que foi estabelecido no Império, no período do Império Romano, que Cristo veio, ele continuará pelos séculos dos séculos na glória. Então, mas observe que o texto vai dizer que a igreja só será vencida, e ainda assim por permissão de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus deu autoridade a esse anticristo para lutar contra o santo. No capítulo 13, versículo 7 e 8, 13, 7 e 8, para lutar contra os santos e vencer e os matar. Veja bem, ele não pode atacar antes que a igreja cumpra a sua missão na terra. É isso que o texto está nos dizendo. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Então a igreja está na terra não para usufruir dos bens da terra, ou proclamar prosperidade, ou fazer com que Deus agora se torne o seu servo, e tudo que ele e a igreja desejar, e a igreja que eu me refiro agora, eu, você, né, a Assembleia de Deus, o povo de Deus reunido na terra, desejar, Deus tem a obrigação de fazer, porque você professa a fé em Deus. Nada disso.
A igreja tem uma missão na terra e a igreja é você. Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito da igreja Betesda na terra? Ser servido? Ser atendido? Não. A missão da igreja na terra são dois. Primeiro, adorar, que nós lemos aqui no versículo, nos primeiros versículos do capítulo 11, que o tabernáculo seria restaurado, o lugar da adoração, onde o povo adora. Mas também testemunhar. Então a igreja tem duas missões na terra, duas missões na terra. A primeira missão é adorar a Deus. E adorar não é só reunir no tabernáculo, é viver a vida. E também testemunhar, tanto na vida, até se possível se tornar mártir, para que o evangelho cresça, como os discípulos, apóstolos, muitos cristãos, tanto nos séculos antigos, como também nos dias atuais. Muitos cristãos estão morrendo, se tornando mártires por causa da sua fé, porque proclamam o evangelho. Então, enquanto o evangelho continuar sendo pregado, tiver sendo pregado, ninguém vai destruir a igreja. Então, essa é uma ordem de Deus. Quando, então, é que o inimigo vai vencer a igreja? Quando ela terminar sua missão, quando ela terminar o testemunho que deve dar. Então, enquanto a igreja não terminar o testemunho que deve dar, ela sofrendo, passando por lutas, por dificuldade, em diversos lugares, em diversas regiões, em períodos diferentes, vai sofrer, vai vencer, mas ela vai continuar, com muita força ou com pouca força, ela vai continuar, isso que nos diz o verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. É isso que o texto diz. Verso 8 diz, e o seu cadáver ficará estirado da praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Por causa dessa expressão, algumas pessoas dizem que seria ali em Jerusalém, mas é uma figura de linguagem. Espiritualmente, o lugar aqui que representa espiritualmente. E essas duas cidades tornaram símbolo de promiscuidade, de perversão, de idolatria, de tudo que se levanta, a favor de Deus se tornou inimigo, e é contra tudo que se levanta em nome de Deus. Então, essas duas cidades, Sodoma e Egito, ela é uma representação do mundo na Bíblia, do mundo pecaminoso. Então, aqui não se trata de uma cidade específica. Mas falam de Cristo foi crucificado ali no Oriente Médio, em Jerusalém. Na verdade, Cristo veio ao mundo e ele foi crucificado no mundo pecador. Então o texto traz essa ideia no verso 8, na parte final do verso 8, dizendo que ela ficará na praça, porque a igreja ela não está apenas em uma região, ela está espalhada nos confins da terra. A igreja ela está espalhada nos lugares mais diversos, esquecido, aonde você menos imaginar tem um crente, é a igreja do Senhor. E essa igreja, ela perderá, ela sofrerá essa derrota, porque assim Deus permitiu. Não é por força, não é por violência ou por capacidade do anticristo, porque ele tem poder. Embora ele fará essa proeza e achará ou reivindicará que é superior a Deus, porque aparentemente venceram a igreja. E não é de agora que se intenta contra a igreja. Não é de agora, queridos, que o mundo peleja contra a igreja. Na verdade, há muito tempo a igreja já sofreu grandes ataques. Ali pelo meado do século XV, final do século XV, houve a Batalha de São Bartolomeu, que foi no ano de 1752, aonde ali houve um grande derramamento de sangue do povo de Deus, aonde o povo de Deus foi executado. A igreja católica se levantou e naquela noite, na batalha sangrenta de São Bartolomeu, houve um derramamento de sangue extremamente grande, lá na França. E em 1789, também na Revolução Francesa, muitas vezes, muito derramar de sangue. Na Revolução também da Rússia, muitos crentes
acharam, muitos que eram contra os crentes da igreja acharam que tinha destruído a igreja. Muitas vezes pensou-se que a igreja estava morta. No século VIII na Inglaterra, no século XVIII na Inglaterra, houve também essa sensação de que a terra estava vencendo a igreja do Senhor. E aqui vai trazer essa ideia. E a ideia é que esses cadáveres ficarão estirados, mas não poderão sepultar. Por quê? Porque essa vitória, primeiro, ela só é possível porque Deus assim determinou. Então as trevas não têm poder sobre a igreja. As forças das trevas não têm poder sobre a igreja. E ainda que seja o caos, ainda que seja um colapso, nós vamos perceber que Deus continua no controle, porque foi dada a esse anticristo a autoridade para pelejar contra os santos, a igreja, que vai vencer e vai matar a igreja. Mas essa autoridade quem deu? Essa autoridade quem deu foi o próprio Deus. Então, essa autoridade vem de Deus. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Sodoma e Egito é a representação de um mundo caído e pecador. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tanto é que não é só na cidade, é Sodoma e Egito, mas com o complemento dessa interpretação, que não é literal, essas duas cidades, ao complemento e a confirmação, vem agora no versículo 9 que diz: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Por quê? Verso 10. E os homens sobre a terra se alegram por causa deles. Por causa de quem? Por causa dessas duas testemunhas, por causa da derrota da igreja. Eles estão celebrando, eles estão agora celebrando a possível derrota da igreja, extermínio do povo de Deus. E eles vão celebrar. Por que eles vão celebrar? Então, os homens que, versículo 10, os homens que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas, a igreja, atormentaram os que moram sobre a terra. Atormentar em que aspecto? Denunciando o pecado, porque a igreja se tornou o testemunho de Cristo, é a testemunha de Cristo na terra, e ela tem que pregar o evangelho, ela tem que pregar o pecado, ela tem que pregar a morte, o inferno, mas tem que pregar a vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo, o perdão do pecado, a graça e a ressurreição e o céu. Então a igreja tem que fazer isso. E por a igreja pregar na terra, ela é um profeta nessa terra. A igreja é o sal da terra. Enquanto a igreja está aqui, a terra está sendo temperada. E a igreja está proclamando a verdade, deve proclamar a verdade. Então, em nenhuma hipótese, nenhum pregador, nenhum profeta, no sentido do Novo Testamento, deve negociar ou barganhar sua mensagem. Ainda que o mundo não goste, ainda que sintam-se atormentados pela pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho incomoda aqueles que não querem viver em santidade, aqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus. Então eles vão celebrar, porque aqueles que atormentavam os homens que moravam na terra. E aqui, complementa que não é Sodoma e também Egito, literalmente, e nem Jerusalém, mas sobre a terra, porque a igreja está espalhada na terra pregando o evangelho, assim como João confrontou o pecado da sua época, chamando o povo de raça de víbora, os religiosos de hipócritas e raças de víboras, né? E também denunciando o rei Herodes sem medo nenhum, e ainda que foi decapitado, ele morreu. Era como uma prefiguração da igreja, que vai proclamar e por causa do evangelho vão matar o povo de Deus. E tem muitas pessoas que estão morrendo por causa do evangelho. Só que nesse tempo, nos últimos dias, será intenso. E aí, com a manifestação do homem da iniquidade, na manifestação da besta que sobe da terra,
vai então recebendo a autoridade do próprio Deus de matar a igreja. E eles vão celebrar essa vitória. Porém, a vitória deles é passageira. Eles são tolos porque eles estão celebrando uma vitória em pequeno espaço. Ele terá um pouquinho de gosto. Mas a vitória real e genuína e permanente e eterna é a vitória da testemunha, é a vitória da igreja do Senhor. Então, o verso 10 vai dizer exatamente que eles se alegraram, eles farão festas, darão presente uns aos outros. Por quê? Porque eles foram testemunhas, e eles agora viram que as testemunhas foram mortos, que atormentaram a terra, ou seja, que tiraram-lhes a paz, impediam com que eles vivessem sem nenhum peso na consciência. Então a igreja é a consciência de um mundo caído. O mundo jaz no pecado, mas a igreja é a sua consciência. Então quando o mundo vê a igreja vivendo os princípios, o evangelho, então eles são confrontados e eles sabem que estão vivendo em pecado e errado diante de Deus. Aqueles que são quebrantados se arrependem e vêm fazer parte dessa família. Mas aqueles que não, eles se revoltam e querem matar e extinguir o povo de Deus. E durante todo o século, até os dias de hoje, tentam destruir a igreja e fazer com que a igreja, que é o profeta de Deus, a voz de Deus aqui na terra, morra. Então eles vão celebrar. Mas o verso 11 diz o seguinte: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo, grande temor. Então, é uma vitória passageira. Eles vão se alegrar, vão fazer festas, vão dar presentes uns aos outros, celebrando, porque acabou a igreja, não há mais quem condene, não há mais quem denuncie o nosso pecado. Nós podemos pecar sem peso na consciência, porque a nossa consciência, que era a igreja, que era o evangelho, foi destruído, está estirado na praça. Vamos celebrar, vencemos. Quando menos espera, então vem um espírito de vida vindo da parte de Deus e entra neles, na igreja do Senhor, e ela ressurgirá. Assim como Cristo provou a morte, a igreja provará a sua morte. Assim como Cristo ressuscitou, agora a igreja participará da ressurreição. Um espírito de vida veio e entrou neles, e eles se colocaram de pé. E todos que contemplaram, quem são esses que contemplaram e ficaram aterrorizados? Eram aqueles homens que estavam festejando e celebrando a sua pseudo-vitória, quando na verdade já são derrotados, porque até a vitória que eles têm é Deus que dá o gostinho para ele, é Deus quem deu a autoridade ao anticristo e à besta para destruir a igreja, para matar a testemunha. Mas só podem quando a igreja terminar sua missão de proclamação na terra. Quando a igreja terminar sua proclamação na terra, então haverá esta derrota, aparente derrota, por um período de tempo, que também é um período, não é 3 dias literalmente, um período, um tempo, que Deus então levantará a sua igreja, dará vida, o Espírito que veio do céu, da parte de Deus, entrou neles e eles se colocaram de pé, e aqueles que viram ficaram aterrorizados, ficaram assombrados. É o que nos diz o verso 11. Lembrando a ideia do profeta Ezequiel, do profeta que viu um vale de ossos secos. E então diz o Senhor: que veste? Ele diz: eu vejo um vale de ossos secos. E aí então diz assim: profetiza a vida sobre eles. E aí o profeta então começa a profetizar, e vem o Espírito, vem dos 4 cantos e entram naquele vale de ossos secos. E agora começam a formar carnes, os tendões, os músculos, cobrir a pele, mas ainda faltou alguma coisa. Eram apenas cadáveres, agora não ossos, mas corpos estendidos. Mas faltou ainda o Espírito de vida entrar naqueles cadáveres que estavam ali no vale de ossos secos. E então eles ressuscitam. Diz a Bíblia no vale de ossos secos, que aí o Espírito entrou neles e deu vida, e o vale de ossos secos não eram mais aqueles vales de ossos secos, mas o grande exército de Deus em vida e renovado por Deus,
que ali no Antigo Testamento fazia alusão à nação de Israel, que tinha pecado, estava caída, fraquejado em sua missão, e que agora Deus sopraria o espírito de vida, e que aquele exército, o Israel de Deus, o povo de Deus, que era um vale de ossos secos, aparentemente, espiritualmente estavam mortos. Então vem o Espírito e traz vida e se torna verdade. A igreja passará por essa luta, por essa dificuldade, por essa derrota, por um período de tempo, porém Deus concederá vitória à sua igreja. E nós entendemos que agora, então, é esse momento de glória da igreja. Do verso 8 ao verso 11, nós já lemos o verso 8, o verso 11 vai dizer isso, vai nos mostrar então, o mundo sempre teve essa pretensão de vencer, de destruir a igreja, aparentemente vence e destrói a igreja. Nós vamos ver também agora, a partir do verso 11 em diante, a glória da igreja, ou seja, a ressurreição gloriosa da igreja. Essa é a interpretação reformada. O verso 11 vai mostrar exatamente isso. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se reergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, esse texto se trata de uma aparente derrota da igreja, e que quando eles estão celebrando, então vem a manifestação do Senhor. E então a igreja que experimentou a comunhão de Cristo, no sofrimento de Cristo, agora vai experimentar o poder da ressurreição. E nesse contexto, com a segunda vinda de Cristo, serão restituída à igreja a vida, a honra, o poder, a influência, mas para o mundo a hora da oportunidade já findou. Porque uma vez que eles celebram e a igreja agora ressuscita, será chamada aos céus: vinde bendito do meu Pai. Quando a voz que a testemunha ouve do céu subir para cá, subirá numa nuvem. E assim refere-se à segunda vinda de Cristo, em que a igreja, todo olho verá, e também aqueles que celebraram a morte, a pseudo-morte da igreja. Vai ver a igreja subindo, a testemunha subindo sobre a nuvem. E agora acabou-se qualquer oportunidade, fechou-se as portas. A vida de Cristo, a vinda de Cristo é a ascensão da igreja, serão visíveis. O versículo 11, 12 vai dizer assim: e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, elas serão, a vinda de Cristo e a ascensão da igreja será visíveis para o mundo. Tem uma linha teológica que diz que Jesus veio a primeira vez, virá secretamente para arrebatar a igreja e depois virá uma terceira vez para julgar a terra. Apocalipse e o Novo Testamento não tem uma vinda de Cristo invisível para o mundo e para a terra. O texto vai dizer que a testemunha elas ouvirão a voz do céu dizendo: subi para cá, e elas serão levadas na nuvem. Em contrapartida, ou no mesmo interim, no mesmo tempo, aqueles inimigos, eles contemplarão, verão, todo olho verá. A Bíblia diz nos evangelhos que todo olho verá o céu se rasgando, se abrindo, e o Filho do Homem descendo sobre as nuvens, e a igreja sendo levada. Todo olho verá. Isso está de acordo com o ensino de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu faço questão de ler, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz o seguinte, olha só. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Você que achou, acompanhe comigo, diz assim, verso 16.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, a sétima trombeta, ao ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, queridos, esse ensino está de acordo com a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 52 diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, são 7, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Então, meus queridos, voltando ao nosso texto em apreço aqui, Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 11 em diante, vai nos dizer isso: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizados e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o último ai, que é a última trombeta. Então isso aqui está no linear da última trombeta. Então a igreja será levada, será ressuscitada. A igreja que experimentou a comunhão com Deus, o sofrimento, a comunhão com Cristo, o sofrimento com Cristo, também vai experimentar o poder da ressurreição de Cristo. E ela será chamada aos céus, e ela subirá ao encontro do seu noivo. O noivo descerá para buscar a sua noiva, cumprindo a promessa. Quando ele disse: vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou, mas voltareis, para que onde eu esteja, estejais vós também. Voltarei para buscar. Então, quando Cristo usa essa linguagem que vai preparar, Cristo está noivo da igreja. E ele volta para a casa do Pai, ele prepara a morada. Essa é a ideia, que ele preparou a morada a partir do caminho em que ele realizou na terra, a partir da sua morte e ressurreição. Então, um novo caminho foi inaugurado, o caminho para o céu, de volta para o céu, para a vida eterna, para reconciliar-se com Deus, é a partir de Cristo. E nesse último dia, Cristo vai vir, o noivo vai buscar a sua igreja, e a igreja vai encontrar com o seu noivo. Mas não vai encontrar vestida de corruptibilidade, de pecado. Ela será transformada e ela subirá glorificada ao encontro, ornada de santidade, de glórias. E ela então encontrará com o noivo a grande boda do Cordeiro, que estaremos no céu, numa grande mesa, onde esse mesmo Cordeiro será o nosso sumo pastor, que estará servindo a grande ceia nos céus. Então a igreja estará experimentando o sofrimento, mas também experimentará a glória da ressurreição e da vida eterna com o seu noivo. A linguagem que Cristo usa no Novo Testamento, quando ele vai dizer: vou para o meu Pai e volto, ele estava se referindo a uma cultura do casamento, do noivo, do processo de relacionamento do homem e mulher até o casamento, que ele dava o dote à noiva, o pretendente dava o dote à noiva e ia para a casa do seu pai
preparava tudo, preparava uma morada, preparava tudo estabelecido. Quando tudo estivesse pronto, na data marcada, o noivo viria. Mas esse noivo que vem na cultura, no casamento, para o casamento, celebração das bodas, na cultura judaica, ele não vem só, ele vem com seus amigos em procissão, celebrando. E ele vem com seus amigos celebrando em procissão para encontrar a noiva. E pega essa noiva, celebra o casamento e leva para casa. Então a Bíblia diz que Cristo virá do céu trazendo consigo os santos. Então virá Cristo e os santos que já morreram, que estão no céu com Cristo, virão juntos. E aí aqueles que morreram ressuscitarão os corpos e aí então haverá aquela transformação, e depois os vivos. E todos terão um corpo transformado e subirão definitivamente. Quando a igreja subir, fechou a porta e apenas haverá destruição. E depois nós veremos o tocar da última trombeta, a partir do verso 15 em diante. Que Deus nos abençoe. Se você tiver dúvida, nos procure, manda mensagem e nós vamos, na medida do possível, aí esclarecer. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Espero que você tenha sido edificado e abençoado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.